mesmo que pequenas quebras de rigidez começassem em cada uma dessas gotículas, era difícil imaginar um processo, um mecanismo que fizesse com que essas quebras se agrupassem num único ponto e delas se iniciasse a propagação de um relâmpago, de uma descarga que tem quilômetros de extensão, com diâmetros de centenas de centímetros, dezenas de centímetros. Tá? Tá, então vamos em frente. Agora eu vou... Você queria... você estava aqui, certo? Fala isso, então, Tá. falando aí. Tá. Então, vamos retomar desse ponto. Então, eu estava dizendo que nós temos aí dois, apesar da teoria ser chamada de teoria do líder, nós temos dois líderes se propagando aí, um líder positivo e um líder negativo. O líder positivo é o desenvolvimento da extremidade positiva desse líder comum, o outro é o oposto. E a gente ia falar sobre estava falando sobre os métodos que podem intensificar o campo e dar início a esse líder. As gotículas de chuva e cristais de gelo tinham problemas para poder explicar a concentração delas num ponto para iniciar o líder. Aí um novo mecanismo de intensificação de campo foi proposto, e esse mecanismo está baseado na radiação cósmica. Ele tem como iniciador desse processo todo os raios cósmicos. Raios cósmicos são partículas de alta energia formadas principalmente por prótons, é o que está mostrando aí nessa figura que está na tela agora. A setinha vermelha ali é um próton chegando do espaço, chegando do cosmos, e numa altitude de aproximadamente 20 quilômetros, entre 20 e 30 quilômetros, essa partícula de alta energia ela começa a interagir com átomos e moléculas da atmosfera. A atmosfera vai ficando mais densa à medida que se aproxima do Sol, então nessa altitude de cerca de 20 quilômetros, nós temos uma densidade tão alta que ela já vai colidir com átomos dos gases que compõem a atmosfera. Nessa colisão, nessa interação, ela produz subpartículas, são pions, está apresentada na figura aí à esquerda, aí, o pizinho tem um pi negativo, um positivo, nós temos pions positivos, pions negativos, neutrinos, muons, tem várias partículas subatômicas que são derivadas, são consequência da ionização desses átomos pelos raios cósmicos, pelos prótons que chegam de alta energia do espaço. Essas subpartículas continuam, também têm muita energia, continuam se propagando em direção ao solo, e nessa propagação elas também vão interagindo, vão colidir, vão ionizar outros átomos e moléculas da atmosfera. Esse processo é chamado de chuveiro cósmico. Um dos produtos desse chuveiro cósmico é a radiação gama de alta energia. Essa radiação gama, quando interage também com átomos e moléculas da atmosfera, ela produz um par, um elétron e um pósitron. Se esse chuveiro cósmico acontece numa região da atmosfera com tempo bom, sem presença de nuvens de tempestade, nada, todas essas ionizações aí tendem a se recombinar depois de um intervalo de tempo curto, e a atmosfera tende a voltar para uma situação normal ou neutra. Porém, se ela acontecer, aí muda, Marcelo, para a próxima. Então, se essa radiação cósmica, esse chuveiro cósmico acontecer numa região onde tem uma nuvem de tempestade, onde está presente uma nuvem de tempestade, esses elétrons e pósitons criados pelo chuveiro cósmico, eles vão sofrer a ação do campo elétrico gerado pela nuvem, o campo elétrico da nuvem, de cloud. Eles são acelerados, tanto o elétron como o pósitron vai ser acelerado por esse campo elétrico. Em 1925, quando Wilson ainda nem se pensava em líder bidirecional, bipolar,
Wilson, estudando o que acontece, imaginando o que poderia acontecer dentro na nuvem de tempestade, os fenômenos que aconteciam lá, já se tinha ideia da intensidade de campo gerado pelos centros de carga da nuvem. O Wilson propôs que um elétron desse, um elétron livre, um elétron que estivesse livre dentro da nuvem, com uma certa energia inicial, ele chamava esse elétron de elétron semente, porque ele tinha uma certa energia inicial, uma energia em torno de 1 megavolt, 1 megaelétrons-volt. Se esse elétron com energia inicial fosse acelerado pelo campo elétrico da nuvem, ele ganharia uma aceleração tão grande, uma aceleração relativística próxima, que levaria esse elétron próximo à velocidade da luz. Por isso é chamado de velocidade relativística. Em consequência disso, ele ganha uma energia enorme. E esse elétron, ao colidir com outros átomos e moléculas da atmosfera durante essa trajetória, ele perderia parte dessa energia para esses átomos e moléculas, mas não o suficiente para ser recapturado. Então, ele continuaria sendo um elétron livre, voltaria a ser acelerado pelo campo, chocaria novamente com outra molécula e continuaria nesse processo. Pelo fato dele não ser nunca mais recapturado, ele é chamado de elétron fugitivo, ou elétron em fuga, ou no inglês é runaway electrons. Essa foi a ideia que Wilson propôs lá em 1925. Um elétron livre dentro da nuvem, ele se torna um runaway electron, um elétron em fuga, não volta mais a ser capturado. Marcelo, avance para mim na próxima. Essas são as interações que um elétron em fuga pode ter com os átomos e moléculas da atmosfera. Ele pode apenas ter sua trajetória desviada quando ele interage com um átomo na atmosfera, ou uma molécula, e ao ter a sua velocidade, a sua direção modificada, a sua velocidade se altera, ele é freado nesse processo. Como a velocidade se altera, ela é diminuída, ele perde energia também, a energia cinética dele diminui, então o excesso de energia é emitido na forma de fótons de raio-x. Esses raios-x são conhecidos como raio-x de freamento, e o elétron incidente é freado na interação com o átomo. Outro tipo de interação, ele pode transferir energia para um elétron do átomo e esse elétron mudar de orbital, ele vai para um orbital mais energético. Esse elétron transfere parte dessa energia para o elétron do orbital, esse elétron do átomo muda de orbital, o elétron incidente continua a sua trajetória. Quando o elétron que mudou de orbital está num estado, essa situação é uma situação instável para o átomo, então ele retorna para o seu orbital original, retornando para o orbital original, ele tem que eliminar o excesso de energia que ele recebeu. Esse excesso de energia é emitido também na forma de um fóton de raio-x, e como essa quantidade de energia depende do tipo, da substância com o átomo com o qual o elétron incidente interagiu, se ele interagiu com o átomo de oxigênio, essa quantidade para mudar de orbital é uma. Se o elétron incidente interagiu com um átomo de nitrogênio, essa quantidade para mudar de orbital é outra. Então, para cada tipo de átomo, a quantidade de energia emitida quando ele volta para a sua situação normal é diferente. Como é uma quantidade característica de cada átomo com o qual ele interage, esse fóton emitido é chamado raio-x característico. Ele depende do átomo com o qual ele interagiu. Tá? São as duas formas de emissão de fótons de raio-x por interação com o elétron em fuga. A terceira forma de interação é se esse elétron incidente, o elétron em fuga, se ele arranca um elétron desse átomo, ou seja, ele ioniza o átomo. Então, nós teremos 2 elétrons livres a partir dessa interação. O elétron incidente
e um elétron que foi arrancado do átomo. Isso é chamado de espalhamento. Tá? E o típico espalhamento que acontece nessa situação, nós vamos ver no próximo slide, daqui a pouco, é o espalhamento Miller. Seria esse caso aqui, scattered elétrons espalhados. Um vem para um lado, outro vem para o outro. Exato. Então, pode dizer, Marcelo. Então, você tem esse caso aqui, quando você tem uma mudança de trajetória muito forte, você tem uma velocidade aqui que muda de direção, isso gera uma aceleração, a aceleração produz raio-x, certo? Isso provoca uma desaceleração. Desaceleração, Freamento. Esse raio-x é conhecido como raio-x de freamento. Agora, aqui você pode... O alemão lá é Brainstorm. Agora, aqui você pode não ter necessariamente um freamento, você pode ter uma mudança de velocidade que causa uma aceleração, porque tanto o freamento é uma maneira de você acelerar, né? Porque você reduz a aceleração, a velocidade, então você tem uma aceleração negativa, quanto a mudança de direção também causa uma aceleração, não é isso? Só que é uma mudança de aceleração por conta da mudança de direção, pode ser. Você pode ter um outro tipo de aceleração, você tem uma aceleração angular, está mudando a trajetória dele. Porque, eu vou indo para um caso concreto, esse paper nosso que a gente publicou sobre raio-x, a Daniele estava fazendo a reconstrução em 3D, você assistiu a defesa dela? Não, eu estava no médico. Então, na defesa dela, ela mostra que o líder do raio apontou em direção ao sensor, mas também ela faz no final quando ele termina a trajetória em direção ao sensor de raio-x, ele faz uma curva tão acentuada que pode também ter causado produção de raio-x. A gente não sabe. Não sei se teoricamente é possível que uma mudança brusca no canal, na direção do canal de um raio, cause raio-x, entendeu? Eu vou abordar um pouco isso sobre produção de raio-x no desenvolvimento do líder nessa aula agora. Depois que nós terminarmos essa revisão aqui, eu vou começar a falar sobre o líder positivo e negativo, eu vou falar de novo sobre a produção de raio-x. Por isso que é importante. Mas eu acho que na mudança de direção do líder, a única coisa que pode fazer com que o sensor detecte ou não raio-x o foco o apontamento da direção do líder. Certo. Não a desaceleração do líder. Tá. Porque essa aceleração aí para emitir esses raios-x é uma desaceleração violenta. Está dizendo que esses elétrons em fuga aí, eles estão próximos à velocidade da luz, é velocidade relativística. Ou seja, uma mudança de trajetória no líder não causaria uma aceleração. Minha opinião, não. Concordo. Porque lá também, do líder, a velocidade é 10 a sexta. Pois é. Tá bom. Então, aqui você tem 3 modos de produção de raio-x, por desaceleração, mudança de... Eu tenho 2 modos de produção de raio-x, o raio-x por freamento e o raio-x característico. Tá. Quando o elétron excitado aí vai para um orbital mais energético e depois ele volta para o orbital normal dele. Isso, ele pula para cá, volta e emite. Né? Isso, o retorno para o orbital menos energético, ele emite o excesso. Isso, nesse retorno aqui. Ou quando ele tira, ele arranca um elétron do átomo, é isso? Isso é um espalhamento Miller, aí ele não tem emissão de raio-x, ele só cria um Miller. Entendi. Tá, agora ficou mais claro para mim. Então, o arrancar um elétron da órbita de um átomo não cria raio-x, simplesmente... Não cria raio-x. Só vai criar 2 elétrons. Isso é importante para a criação, para o processo de avalanche. Entendi. Então, aqui você tem 2 maneiras de produção de raio-x e uma que causaria a avalanche. Porque um elétron produz 2 produz 4 e assim por diante. E assim por diante. Nós vamos ver isso mais adiante. Tá, okay. E tem uma outra, se essa tanto para o freamento como para a mudança de orbital de um elétron aí, se a transferência de energia for muito grande, o fóton emitido pode ser
ter energia maior do que o de X, ele pode emitir gama nisso também. Tá? Mas aí isso é mais difícil, porque aí tem que ser a transferência de energia do elétron incidente tem que ser muito maior para o átomo. O que acontece com mais frequência é a emissão de X. Nós vamos ver isso agora. Pode mudar para o próximo slide, Marcelo. Ok. Eu estou perguntando porque o pessoal está tudo quieto aí, então eu vou aproveitar para tirar minhas dúvidas. Vamos discutindo. Nós vamos ver mais adiante por que eu botei esse slide aí com emissão de raio-x, de gama e o processo de ionização, porque isso vai ser usado daqui para diante na explicação de tudo que acontece dentro da nuvem. Tá? Então, o Wilson disse que aquele um elétron livre lá com energia, vejam, isso é importante, o raio cósmico ioniza um átomo da atmosfera. Quando ele ioniza esse átomo, o elétron que ele arranca do átomo ganha uma certa quantidade de energia, não é pequena, 1 megaelectronvolt. Isso é chamado de elétron semente. Tá? Se esse elétron semente, elétron com energia de 1 megaelectronvolt, ele for acelerado pelo campo da nuvem, o Wilson, lá em 1925, diz que ele atinge velocidades relativísticas, ganha uma energia muito grande e não é mais recapturado, ele se torna um elétron em fuga. Isso ficou parado lá de 1925 até 1992, aí, quando Gurevich resolveu usar essa questão do elétron em fuga para tentar explicar um mecanismo de iniciação do relâmpago dentro da nuvem. Qual é o mecanismo de intensificação do campo que pode levar à iniciação do relâmpago na nuvem? Então, Gurevich propôs que esse elétron em fuga, entre as interações, ele vai interagir com os átomos e moléculas da atmosfera. Entre essas interações, a mais frequente que acontece, a que acontece em maior número, é o espalhamento. Aquela história dele colidir com o elétron e arrancar o elétron do átomo. Esse espalhamento é chamado de espalhamento Miller, é o que está aparecendo na figurinha aí ao lado direito. Aí. É um elétronzinho. Veja que eu mostrei aí à esquerda, eu mostrei um elétron, sem o mouse é difícil, Marcelo, me ajude aí. Isso. Entre os centros principais tem um raio cósmico aí passando, criando vários elétronzinhos semente, ele está ionizando várias coisas aí no caminho dele, no trajeto dele. Cada um desses elétrons aí está provocando uma avalanche eletrônica, um processo de espalhamento. O elétron está subindo aqui. O raio cósmico está descendo, criando elétrons em fuga. Esses elétrons são acelerados no sentido contrário do campo. Então, os elétrons vão subir. Subindo. Porque se você tem um campo aqui para baixo, aqui está o centro positivo de carga, aqui está o centro negativo de carga. Isso. O campo está para baixo, ele sai do positivo e vai para o negativo. Exatamente. Quando o campo gera uma força na carga positiva que tem o mesmo sentido do campo. Então, se eu soltar uma carga positiva aqui, ela desce. Mas se eu soltar uma carga negativa aqui, ela sobe. Então, vem um raio cósmico, produz um elétron livre, é isso? E o elétron sobe. Um elétron semente, porque ele tem uma energia. Tá. E aí esse elétron sobe, arrancando ele com outros átomos. E vai provocando ionização aí, vai liberando outros elétrons. Seria esse processo aqui, ó. Exato. Na hora que o elétron vem, colide aqui, produz 2 elétrons, um aqui e outro aqui. Um é ele próprio, que continua livre, e o outro é o arrancado do átomo. Tá, perfeito. Ele vem, vamos dizer que esse elétron aqui vem para cá, mas como ele bateu nesse, esse aqui sai e vem. Você vai ter 2 elétrons livres, é isso? Como as bolinhas de bilhar na mesa lá de sinuca. Lá. E isso é o que está acontecendo aqui. Aqui você tem um elétron... Aqui, na parte de baixo da nuvem aí, o processo fica invertido. Porque o campo elétrico é invertido. Para cima. Aqui o campo... Veja, carga negativa, onde termina converge o campo elétrico. Carga positiva, onde diverge o campo elétrico. Aqui você tem um campo para cima, aqui você tem carga positiva aqui, gerada por essa negativa, induzida por essa negativa. Então, você vai ter um campo para cima aqui. Se você tem um campo para cima aqui, o elétron
segue para baixo. Baixo. Um elétron, a avalanche vai ser para baixo, aqui a avalanche para cima, certo? Exatamente. Perfeito. Aí à direita, eu peguei essa avalanche aí entre os centros principais lá e ampliei essa figurinha para tentar mostrar a ideia aí do elétronzinho. Então, você veja, o Gurevich propôs que um raio cósmico secundário aí que está passando, criando esses elétrons livres, Gurevich propôs que cada partícula dessa de raio cósmico produz entre 10 a sexta e 10 a sétima elétrons semente, ou seja, 1 milhão a 10 milhões de elétrons semente, com energia de 1 megaeletronvolt. Cada um desses 1 milhão de elétrons semente vai ser acelerado e vai produzir, por ionização, pelo espalhamento Miller, uma avalanche eletrônica dessa, que o Gurevich chamou de avalanche de elétrons em fuga relativísticos, ou no inglês aí, Relativistic Runaway Electron Avalanche. Tá? Bom, se eu entendi direito, você tem um raio cósmico que desce essa trajetória que você está mostrando aqui, certo? Exato. Aí, nessa trajetória aqui, ó, ele está descendo, o raio cósmico está descendo, ele está produzindo esses talozinhos aqui que você fez, que são... isso aí é só mostrando, são elétrons espalhados aí. Cada pontinha desse tem um elétronzinho. Tem um elétron aqui, um elétron aqui, um elétron aqui, aqui. E cada ele produz cerca de 1 milhão a 10 milhões desses elétrons. Está aqui. Então, ele produziu 1 milhão a 10 milhões de elétrons sementes. Sim, de elétron. São esses elétrons que estão aqui, essas bolinhas que estão aqui. Cada um desse vai ser acelerado pelo campo da nuvem, produzido pela nuvem, esse aqui ou esse daqui. Né? Nesse caso aqui é o campo de cima, porque a avalanche está vindo para cima. E aí, esse cara arranca mais um, você tem 2 geram 4 geram 8, aí assim por diante. Tá certo? Isso, multiplica exponencialmente esse número de elétrons em fuga. Exatamente. 1 gera 2 gera 4 gera 8, e assim vai. Isso. E aí, Gurevich diz que, por efeito dessa multiplicação, desse espalhamento, pelo espalhamento Miller dado pelas avalanches, o número de elétrons livres, o número de elétrons em fuga que tem aí de 1 milhão a 10 milhões, esse número é multiplicado por 10 à quinta. Então, veja que o número de elétrons que vão estar se movendo agora aí é algo na ordem de 10 a 11 ou 10 a 12 elétrons em fuga subindo pela nuvem aí. Certo. 10 a sexta vezes 10 a quinta, que dá 10 a 11. 10 a 11. Ou 10 a sétima vezes 10 a quinta, que dá 10 a 12. 10 a 12. Que são o chamado código... Não. Esse 10 a 12 que está aí, são 10 a 12 eletronvolts. Isso é energia. Foi é a energia do raio cósmico. Tá. Tô me guiando aqui pelo seu desenho. Esse aqui é a energia do raio cósmico. Tá, perfeito. 10 a 12 elétrons volt. Tá certo. 10 a 12 ou 10 a 11 elétrons livres. Elétrons em fuga nas avalanches aí. Em fuga. Tá, ok. Perfeito. Então, tem uma multiplicação de elétrons livres dentro da nuvem, dentro da região da nuvem, muito grande em função dessas avalanches. Então, isso tende a fazer a condutividade, o número de cargas livres nessa região de nuvem crescer muito em função dessas avalanches. Tá? Aí, se mudar para o próximo slide, Marcelo, Dwyer vai propor um outro mecanismo que faz esse número de elétrons multiplicar mais ainda. Não, volta mais um ainda. Volta, isso aí. O que o Dwyer propôs? Ele pegou o mesmo mecanismo que o Gurevich tinha proposto, que são essas avalanches acontecendo, e ele lembrou, ele associou, né? Nós vimos, lembra que nós falamos lá sobre as interações que podem acontecer do elétron em fuga com os átomos, além do espalhamento Miller, que cria essas avalanches, esse átomo, esse elétron em fuga pode interagir com o átomo e provocar a emissão de raio-x. Tá? Se ele for muito intenso, ele pode provocar também raio gama, se ele transferir muita coisa, uma energia muito grande para o elétron, para o átomo pode
emitir esse excesso de energia na forma de um fóton de gama. Na maioria das vezes, o processo, a energia que ele transfere para o átomo, ele é emitido, o excesso é emitido na forma de raio-x. Tá? E o Dwyer propõe que esses raios gama ou raio-x mais intenso, ele pode ionizar outros átomos dentro da nuvem e provocar novas avalanches, criar novos pares elétron-pósitron, e esses elétrons e pósitrons também são acelerados, vão criar outras avalanches. Então, além do espalhamento Miller que acontece aí, o Dwyer propôs um outro mecanismo, que é o espalhamento de retorno, espalhamento Compton. Acho que não sei se a melhor tradução é essa, para backscatter. Acho que é espalhamento de retorno, espalhamento que acontece de elétrons atrás das avalanches. Ele vai criar novas avalanches que vão se sobrepor, se superpor às que já passaram. Nesse desenho da direita aí, Marcelo, ó, sim, aqui na direita. Tá. Leva o mouse para lá. Nós temos a primeira avalanche aí de cima. Essa aqui. Foi a avalanche proposta pelo Gurevich. Aconteceu, um elétron acelerado, um elétron semente acelerado, provocou a avalanche. Essa aqui. Isso. Além do número de elétrons que o Gurevich diz que ele criou aí, aquele 10 a sexta vezes 10 a quinta, 10 a 11, 10 a 12, por aí, além desse espalhamento, da multiplicação dos elétrons, o Dwyer propôs que essa avalanche também produz raio-x e gama. Tá? Parte desse raio gama ele é enviado para o alto, a gente pode detectar, isso aí é detectado por satélite no espaço, com flashes de raio gama, está mostrando lá no alto do desenho, lá, Terrestrial Gamma Ray Flashes. Que é isso ele aqui. pode acontecer para o alto na atmosfera e ele acontece também para baixo na atmosfera. Tá. Nós temos emissão de raios gamas e raios-x também na direção do solo. Esses raios que vão na direção do solo, eles ionizam outros átomos da atmosfera, que vai dar início a novas avalanches. Que são essas daqui. O mesmo processo que o Gurevich tinha dito. Então, o efeito desse mecanismo que o Dwyer propôs, que é um mecanismo de feedback positivo, um mecanismo de reforço da ocorrência dessas avalanches, ele, segundo o Dwyer, diz que o número de elétrons que o Gurevich propôs é multiplicado por 10 elevado à 13ª. Eita! Então, o número aí de elétrons livres e cargas geradas, e os íons correspondentes que são deixados para trás, é multiplicado por um número absurdo. Nós vamos aí para 10 elevado a 24, 25 elétrons existentes, elétrons livres e íons livres dentro da nuvem. Tá, então, quer dizer, esse elétron aqui, essa parte aqui era a proposta pelo Gurevich. Aí o Dwyer... O Gurevich só considerou o espalhamento Miller, aí, a colisão do elétron e liberar outros elétrons livres. Esse aqui. Isso. Aí o Dwyer especulou que alguns desses também pudessem ser tão energéticos que causassem raio-x. Raio-x e gama. Gama. E esses raios-x aqui gerassem outras avalanches. Liberassem outro elétron e esse elétron vai provocar uma nova avalanche. Certo. E essas avalanches, esse desenho da maneira como ele está colocado aí, ele está fora de escala, ele não acontece dessa maneira. Nas dimensões da nuvem, ali, se a gente olhar, a nuvem tem um diâmetro de base de 10 quilômetros, a altura aí de 10 a 12 quilômetros, e essas avalanches, o raio cósmico, quando ele atravessa a atmosfera, ele tem uma trajetória longitudinal aí de uns 2, 3 quilômetros, que ele vai atravessando entre um centro de carga e outro, e na transversal, ou seja, a largura daquele chuveiro cósmico lá é uma centena de metros. Certo. Esse desenho aí está fora de escala, está mostrando uma coisa como se essas avalanches aí ocupassem a nuvem inteira. Elas não são largas assim.
Elas têm tá. uma centena de metros, é algo bem mais estreito. E elas não acontecem de maneira espalhada, como está mostrado no desenho aí, no paper do Dwyer mesmo. Acho que o próprio Gurevich também fala que o normal é que elas se sobreponham, que elas aconteçam umas sobre as outras. Então, elas aumentam a densidade de elétrons, de cargas, numa região estreita. Elas vão passando. É como se esses elétrons estivessem um correndo por cima do outro, um atropelando o outro. Eles vão correndo sempre todos no mesmo feixe, na mesma direção, tá? Concentrados num canal aí de uma centena de metros, algo desse tipo, e com um comprimento aí de alguns quilômetros, né? Querem perguntar alguma coisa disso ou podemos mandar para o próximo? Acho que talvez o próximo ajude a entender melhor isso. Se quiserem fazer um intervalo também, pode fazer um intervalo aqui ou no próximo, depois do próximo slide, não sei qual. Muda só para o próximo, Marcelo, que eu acho que tem... Bom, aí não, aí ainda eu estou reforçando o processo do que cada um deles fez, como é que o número de elétrons é multiplicado por cada uma das teorias. Na esquerda aí tem o elétron, o Wilson propôs que um elétron semente percorre a atmosfera e ioniza vários elétrons, cria vários elétrons semente. O Miller disse que pelo espalhamento, o Gurevich diz que em função do espalhamento Miller, esses elétrons sementes são multiplicados por 10 à quinta. Então já tem um número de elétrons muito maior aí do que previsto pelo Wilson. E o Dwyer colocou que além do espalhamento Miller, nós temos novas avalanches criadas por raio-x, interação com outros, com pósitrons e tal. E isso multiplica ainda mais o número de elétrons em fuga, criando aí uma quantidade enorme de elétrons, elétrons em fuga nessa região da nuvem, e cargas, íons positivos abandonados por esses elétrons dentro da nuvem também. Por favor. Só para entender esse desenho aqui, quando você põe essas setas para cima aqui, elas significam só que isso aqui corresponde a cada trajetória aqui, é isso? Essa figura, na verdade, é uma figura que está no paper do Dwyer. Tá? Então, ele está mostrando que para cada avalanche que o Gurevich propôs, essa avalanche vai ter várias outras. Ela emite um raio-x de retorno, aí tem um espalhamento Compton, né, de retaguarda, de retorno. Quer dizer, raio-x volta para trás, ioniza outra partícula e tem outro elétron que vai criar novas avalanches. Essas novas avalanches também emitem raio-x, volta para trás, criam mais outras avalanches, e assim por diante. Então, isso aqui é real, ele começa a avalanche de novo aqui em cima? Para trás, isso. O raio-x se propaga no sentido contrário a que a avalanche está avançando. Tá. Ioniza elétrons lá atrás, nas costas da avalanche, se pode-se dizer assim. Tá. Vai criar novas avalanches que vão se percorrer o mesmo caminho da primeira ou sobre a primeira. Certo. Então, isso aqui não é um efeito do desenho, ele não quer acabou a folha aqui, ele quis pôr isso aqui em cima, não. Não, quer dizer que essa setinha que está voltando aí são os raios-x, tá, perfeito. Que vão ionizar novas partículas atrás e vão criar novas avalanches que vão percorrer o mesmo caminho. Tá, agora, o Gurevich e o Dwyer, eles tiveram alguma comprovação experimental disso, ou isso aqui é só da cabeça deles, teoria? Em laboratório, eles conseguem fazer isso. Tanto o Gurevich quanto o Dwyer. O problema é replicar isso em escala natural, dentro da nuvem. Tá, perfeito. Em laboratório, você tem condições muito controladas, né? Você cria um ambiente não necessariamente o ambiente que se tem dentro da nuvem, né? É muito controlado. O campo elétrico é bem controlado, a partícula que você está injetando é uma partícula controlada, é tudo controlado, mas ele consegue esse efeito dentro de laboratório. Eles testaram isso também com modelos numéricos. Como é que é o modelo mais comum de usar de parte de radiação percorrendo a atmosfera? Monte Carlo. Tá. Você usa um modelo numérico, modelo numérico para estudar, que o pessoal que trabalha com radiação atmosférica gosta muito desse modelo para usar isso, como que a radiação se espalha pela atmosfera, qual
qual o número de, quanto de ionização ela produz, quantos átomos são ionizados, o número de elétrons, etc. Eles utilizaram esse modelo numérico, Monte Carlo, para também simular isso. Simular esse efeito tanto que o Gurevich colocou, do espalhamento Miller, como do Wire. E eles alcançaram quantidades de elétron dessa ordem que eles estimam aí, que estão estimando a teoria. Essa figurinha agora aí, a gente pode parar nela, mas é só para eu queria mostrar a ideia que a figura, os espalhamentos, as avalanches que acontecem na nuvem, elas não têm largura muito grande, elas não ocupam um espaço muito grande na horizontal dentro da nuvem. Então, o que está mostrando à direita aí é exatamente isso, o raio cósmico passando. Esse raio cósmico, entre um centro de carga e outro, ele está percorrendo uma distância longitudinal aí de 2, 3 quilômetros. Nesse percurso, ele está liberando os elétrons semente, provoca todas aquelas avalanches, e tudo isso que acontece de avalanches do Gurevich, do Dwyer, eles estão acontecendo numa seção transversal aí de 100 metros, de centenas de metros, tá? É bem mais estreita do que o comprimento longitudinal. Então, isso cria uma densidade de carga muito grande de íons livres nessa região. E aí Salomon, em 2003, também, mesma época do Dwyer, propôs essas avalanches todas. O Salomon disse que dentro dessa região toda aí, de alguns quilômetros por uma centena de metros, a densidade de carga aí pode ser tão grande. Tem um outro ponto que o Dwyer também coloca. Além dos elétrons em fuga, esses elétrons que são acelerados e atingem velocidades relativísticas, ocorre ionização, outros elétrons também podem ser ionizados que não têm energia inicial grande, tem energia inicial menor do que 1 megaelectronvolt. Esses elétrons são chamados de elétrons lentos. Eles não vão ser elétrons em fuga, eles não conseguem energia suficiente para não ser mais recapturados. Então, além dos elétrons em fuga, são criado um número muito grande também de elétrons lentos. Tá? Que ajudam a ionizar ajudam a criar regiões com densidade de carga muito alta. Sim. E o Salomon propõe isso, que se você tiver uma região pequena, segundo ele, é algo em torno de 10 metros por alguns centímetros de diâmetro, aí uma pequena região aí com uma densidade de carga que ele fala que ultrapassa um valor crítico, a condutividade nessa pequena região aí pode ser tão alta que esse canalzinho se torna um canal de plasma, é um plasma alongado, ou seja, é um gás ionizado com alta condutividade. Tá? Esse canal aí é formado dentro dessa região e por ação do campo elétrico da nuvem, o campo elétrico gerado pelos centros de carga da nuvem, esse canalzinho de plasma é polarizado. Toda essa carga que está dentro dele, os elétrons livres, os elétrons lentos, os íons que foram abandonados aí, eles são polarizados por ação do campo elétrico da nuvem. Então, os elétrons vão se concentrar numa extremidade desse canal de plasma e os íons positivos na outra. Tá? Esse canal de plasma é a semente, é o embrião para o desenvolvimento do líder bidirecional bipolar. Exatamente. Ele vai assumir o papel aí do que o aviãozinho do Mazur fazia. Quando o Mazur entrava com o avião dentro da nuvem, ele estava colocando um material condutor, a fuselagem do avião, um material condutor entre os centros de carga. E a fuselagem do avião, por ser condutor, ela se polarizava. Então, esse palitinho aqui condutor é o avião, no caso do Mazur. Ele exerce a mesma função do avião no centro de carga da nuvem. Aqui são elétrons gerados por todo esse processo que o Gurevich e o Dwyer propuseram. Tá.
Na verdade, o Gurevich e o Dwyer disseram que eles explicaram como acontece uma criação de uma densidade de carga enorme dentro dessa região por onde passou o raio cósmico. Isso aqui. O Salomão propôs, falou, essa densidade de carga pode levar à formação de um canal de plasma. E aí veio o Gurevich e esses... Isso, Gurevich e Zibin. Aí eles explicam que esse canal de plasma é polarizado, as cargas na extremidade são intensificadas, e nessa extremidade aí ela alcança valor de campo suficiente para quebrar a quebra de rigidez elétrica, na região próxima às extremidades desse canal de plasma. Tá. Perfeito. Querem... E daí para frente é que a gente vai seguir, agora seria a aula de hoje, isso tudo é revisão da aula passada. Eita! Então aqui está, e aqui seguimos a partir desse daqui? Isso. Ou a partir desse aqui? Acho que vamos terminar aqui, né? Vamos fazer um intervalo, depois a gente tem que entrar numa... Eu vou pedir para você abrir depois a terceira aula aí. Tá, esse último slide aí é só para mostrar que eu comentei na aula passada também, que essa polarização do canal de plasma é a mesma que eu havia comentado aí de uma agulha de gelo. Quando ela é polarizada, nós temos isso foi o Williams. Foi o Williams que propôs. Ela cria um campo elétrico numa extremidade, ele é convergente, na outra extremidade ele é divergente. Né? Na extremidade negativa ele é divergente, na extremidade positiva ele é convergente. Isso influencia como os elétrons se comportam em cada uma dessas extremidades. Numa, os elétrons vão fugir, vão se afastar da extremidade, e na outra os elétrons vão convergir, eles vão se aproximar da extremidade. Isso aí é uma coisa importante, é um conceito importante para explicar como os líderes positivos e negativos vão se desenvolver. O Williams lá chama essa extremidade negativa, onde os elétrons se afastam, fogem dessa extremidade, como a propagação de direção difícil, hard direction. E na extremidade oposta, na extremidade positiva, ele chama de ease direction, a direção mais fácil, convergente. As coisas acontecem de maneira mais fácil na extremidade positiva do que na extremidade negativa. E nós vamos entender por que isso acontece dessa maneira. Beleza. Isso influencia a propagação do líder positivo e do líder negativo. Aqui, vamos dizer assim, começa o raio, né? Nessa região aqui, você vai ter a separação de cargas, né? E cada ponta vai ter o seu modo de propagação e de alongamento. Então, você vai ter esse lado negativo, ele vai crescer de uma maneira diferente desse lado positivo. É isso. Então, esse aqui cresce de uma maneira difícil, esse aqui cresce de uma maneira fácil. Por isso que o líder positivo tem características diferentes do líder negativo. Certo? Exato. E só um último comentário, aproveitando que tem a agulha de gelo de um lado, que é um dos mecanismos de intensificação de campo proposto, e do lado esquerdo nós temos o canal de plasma aí, criado pelo raio cósmico e tal. Veja que, lembre-se que eu falei, a agulha de gelo ela tem escala de milímetros, aí, essa ionização, essas cargas concentradas é numa estrutura aí de 1 milímetro e pouco, espalhada numa grande região da nuvem. Enquanto que do lado esquerdo, esse canal de plasma aí é uma estrutura com 10 metros de comprimento, alguns metros de comprimento, Salomão propõe, um diâmetro aí de centímetros, dezenas de centímetros, e com uma quantidade de carga muito grande, criada por todas aquelas avalanches lá. Então, a modificação no campo, a maneira como essa estrutura aí modifica o ambiente onde ela se encontra, é uma maneira muito mais intensa do que a modificação que um cristal de gelo, uma gotícula de água pode provocar. Tá? Então, é mais aceitável, é mais lógico entender a intensificação do campo e a criação dos líderes positivos e negativos, do líder positivo e o líder negativo do bidirecional, a partir de um canal de plasma formado dessa maneira, do que a partir de um cristal de gelo, de uma gotícula de água
alongada. Perfeito. Isso que você estava falando do avião é o que aparece aqui, ó, nesse slide aqui, certo? Exato. O avião aqui faz o papel da agulha ou dos elétrons criados pela avalanche, certo? Exato. Obrigado. Então, vamos fazer uma pausa agora e daqui 10 minutos a gente volta, pode ser? Então, tínhamos parado aqui com o nosso canal de plasma formado pelo raio cósmico numa região, num ponto qualquer, entre os centros de carga da nuvem. Esse canal de plasma foi polarizado por ação do campo elétrico da nuvem. Essa polarização fez com que as cargas se concentrassem nas duas extremidades, cargas negativas numa extremidade, positiva na outra, e essa concentração de cargas nas extremidades faz com que o campo elétrico nessa região próxima às extremidades se intensifique muito. Eu tentei representar aqui na figura as linhas de campo se concentrando, convergindo para a extremidade negativa, e aqui as linhas de campo divergindo, se afastando na extremidade positiva. De uma maneira ou de outra, próxima à extremidade, a densidade de linhas é muito grande, então o campo aqui é muito mais intenso. À medida que a gente vai se afastando da extremidade, o campo tende a diminuir, tanto numa extremidade como na outra. A única diferença entre a intensidade na questão de campo elétrico de uma extremidade para outra é que na extremidade negativa o campo se converge, que é uma maneira corrente de falar sobre o campo elétrico, acho que o Saba já falou um pouco antes, é que o campo elétrico morre nas cargas negativas e o campo elétrico nasce nas cargas positivas. Tá? Esse processo associado à mobilidade eletrônica, que também já conversamos isso em outras aulas, que somente os elétrons é que se movem, as cargas positivas, os íons positivos, tendem, em relação à mobilidade que o elétron tem, o íon positivo tende a ser considerado como imóvel, estático. Então, somente os elétrons se movem e esse sentido das linhas de campo convergindo para a extremidade negativa, divergindo na positiva. Essas duas características vão fazer com que o líder positivo, o líder que nasce na extremidade positiva, se comporte, se desenvolva de uma maneira completamente diferente da maneira como o líder negativo vai se desenvolver a partir dessa extremidade do canal de plasma, da extremidade negativa do canal de plasma. São esses dois tipos de desenvolvimento do líder positivo e negativo que a gente vai ver agora daqui para diante. Talvez uma parte nessa aula e na semana que vem a gente vamos dar sequência a isso mostrando ao outro lado. A gente vai iniciar pelo desenvolvimento do líder positivo. Então vamos ver o que acontece na extremidade positiva para fazer com que esse canal de plasma se transforme num líder e comece a se propagar, a se desenvolver dentro da nuvem. Uma observação importante que tem aqui, que eu gostaria de fazer, talvez voltar aqui na outra, é que observem que o campo elétrico gerado, esse campo intenso que está próximo à extremidade, tanto a extremidade negativa como a extremidade positiva, ele foi gerado, nós estamos chamando de campo elétrico local, porque ele está restrito a essa pequena região próximo às extremidades, a gente está chamando isso de campo elétrico local. Ele é diferente assim, é um outro, não é o campo elétrico da nuvem, o campo gerado pelo centro de carga da nuvem, tá? Esse campo é gerado por essa concentração de carga que tem em cada uma das extremidades. Tá? A origem dele é dada por essa concentração de carga, não mais pela carga dos centros de carga da nuvem.
os centros de carga da nuvem, a gente vai continuar usando essa notação durante o resto do curso. O campo gerado pelo centro de carga é o eCloud, é o campo da nuvem. O campo gerado por essa concentração de carga nas extremidades, nós vamos chamar de campo local. Tá? O campo da nuvem teve um papel importante nesse processo de formação desse canal de plasma. Tá? Ele teve um papel importante na aceleração dos elétrons semente, na formação das avalanches, nessa polarização dessa carga dentro do canal. Tudo isso acontece pelo fato desse campo criado pelo centro de carga estar presente. O eCloud, o campo da nuvem, estar presente. Ele propiciou que acontecessem todos esses processos que levaram à formação desse canal de plasma. A partir de agora, o que a gente vai falar sobre o desenvolvimento dos líderes, tanto o líder positivo quanto o líder negativo, o agente principal, quem vai desempenhar o papel principal nesses processos, é esse campo local, o campo gerado pelas cargas concentradas na extremidade do canal. O eCloud ainda vai ter um papel no desenvolvimento desses líderes, não tanto quanto ao desenvolvimento, a criação e desenvolvimento do líder, mas sim quanto à propagação, o sentido de propagação, para onde esse líder vai, em que direção esse líder vai se desenvolver. O eCloud vai voltar a ter um papel nessa fase. Mas, por enquanto, nos próximos passos, nas próximas explicações, quem assume o papel principal no desenvolvimento dos processos aqui é o campo local, o campo gerado por essas cargas concentradas na extremidade do líder. E nós vamos começar a falar primeiro do que acontece na extremidade positiva. Então, essa figurazinha que eu estou colocando aqui embaixo é uma ampliação da extremidade positiva do canal de plasma aqui. Nós ampliamos aqui para ver com mais detalhes o que está acontecendo próximo à extremidade positiva do canal. Então, como eu disse, o campo elétrico ele é intensificado pela concentração de carga aqui, e ele é mais intenso quanto mais próximos a gente estiver da extremidade do canal. À medida que a gente se afasta da extremidade do canal, as linhas de campo tendem a divergir, a se espalhar, e a intensidade do campo diminui. Tá? Então, esse campo local criado por essas cargas, ele consegue atingir uma intensidade capaz de provocar a quebra da rigidez dielétrica do ar atmosférico que está aqui na região próxima à extremidade do líder. Ele consegue fazer isso até uma certa distância da extremidade. A partir de uma certa distância, nós marcamos aqui com uma linha tracejada, a partir dessa linha tracejada, o campo diminui tanto a sua intensidade que a sua intensidade fica abaixo da intensidade de quebra de rigidez. Então, nós marcamos aqui, ó, do lado externo a essa linha tracejada, o campo local é menor do que o breakdown, o campo necessário para iniciar o processo de quebra de rigidez. Sempre que Entre a extremidade do líder e essa linha tracejada, nessa regiãozinha aqui, o campo local é maior do que o campo de breakdown. Então, dentro dessa região, podem acontecer ionizações das moléculas e átomos que estão do ar atmosférico que estão presentes por aqui. Tá? O Ferro, lembrando que quando você tem um campo divergente, como esse caso aí, né, na parte externa você vai ter um campo menos intenso, né, porque está se espalhando, né? O campo é proporcional ao número de linhas pela área. Isso. Então, isso vale tanto para esse caso aqui como negativo, extremidade positiva como negativa. Exatamente. Quanto mais próximo a gente vai chegando da extremidade, o número de linhas é maior. Então, a intensidade do campo aqui é maior. Sim. À medida que a gente se afasta da extremidade, vale também lá para a extremidade negativa, à medida que a gente se afasta, o número de linhas por unidade de área, por metro quadrado, o número de linhas diminui, a intensidade de campo vai diminuindo. Tá? Mais alguma coisa, Marcelo?
Então, é, o Ismael está na sala de espera. Quem que consegue fazer? Eu que faço a admissão dele? Não, já estou aqui já, professor. Ah, já voltou? Ah, eu li a Já. mensagem agora no celular aqui, achei que... Pronto, Obrigado. aqui. Então, gente, nessa região, como eu estava dizendo, nessa região entre a linha pontilhada e a extremidade do líder, nós temos, eu coloquei uma distância R0, que eu coloquei aqui um raio R0 a partir do centro da extremidade do líder para essa linha pontilhada. Dentro desse raio R0, dentro dessa região, pode acontecer a ionização, ou seja, começa a quebra de rigidez elétrica das moléculas e dos átomos dos gases que estão nessa região. Então, elétrons são arrancados dos átomos que estão nessa região. Eu mostrei aqui, vamos dar um zoom aqui para ver se melhora essa imagem. Eu mostrei aqui, tentei mostrar, vocês vão me desculpar o resto do curso todo por esses meus desenhos aqui, que é tudo feito também no PowerPoint não, no Paint, não sei, um desses aplicativos aqui que é ruim, eu sou muito ruim para isso. Mas eu tentei mostrar aqui um átomo quando é ionizado, ou seja, ele é arrancado um elétron do átomo e sobra um íonzinho positivo. Tá? Então, isso pode acontecer com vários átomos dentro dessa região aqui, onde tem campo intenso para provocar quebra da rigidez. O elétron é arrancado do átomo, como eu disse, a respeito das duas características que eu comentei agora há pouco. Quem tem mobilidade é o elétron vai sofrer ação de uma força criada por esse campo elétrico aqui. Essa força acelera esse elétron no sentido contrário ao campo, então o campo está no sentido de se afastar da extremidade positiva, o elétron vai ser acelerado no sentido de se aproximar da extremidade positiva. Tá? Então, todos os elétrons que são arrancados dos átomos, eles são acelerados na direção da extremidade positiva do líquido. E os íons positivos que ficam aqui, também existe uma força elétrica atuando sobre eles, mas é a mesma força que atua sobre o elétron. Como a diferença de massa entre eles, entre um elétron e um íon, é muito grande, já não me lembro mais isso, mas sei lá, tipo coisa de 2 vezes maior, algo assim, não sei se o Saba se lembra, eu coloquei isso na apostila também lá no final dela. Mas como a diferença de massa é muito grande, a aceleração em cima do elétron é muito maior do que a aceleração em cima do íon. Portanto, o elétron se move instantaneamente, enquanto o íon pode ser considerado como uma massa... 1000 vezes maior, por aí. Uma massa estática. Tá? Ele fica praticamente parado, enquanto o elétron sai em disparada já em direção à extremidade positiva do nosso canal. A relação de massa é coisa de 1000 vezes. Acho que quase 2000 vezes, se eu não me engano, é 1.800, não sei quantas vezes. Por aí. De um elétron, na verdade, é de um elétron para um próton. Um próton, Acho que para o átomo todo é muito maior ainda. Deve ser muito maior. Enfim, o elétron ele se move a partir daí, parte dessa diferença de massa entre isso que tem o conceito de mobilidade eletrônica. Os elétrons sempre saem se movendo sob a ação da força muito mais rápido do que o íon. E o que acontece com esses elétrons quando eles são acelerados em direção à extremidade positiva do líder, do canal? É o mesmo processo que acontecia lá, que nós comentamos, que o Gurevich colocou e tal. Esse elétron ele é acelerado, ganha energia cinética, ele vai se chocar com outro átomo. Ao se chocar com outro átomo, ele arranca um elétron desse átomo. Aí nós temos 2 elétrons livres. Esses 2 elétrons são acelerados, arrancam mais 2, vão para 4, ou seja, nós temos a formação de uma avalanche eletrônica. Para cada um desses elétrons que acontece o processo de ionização, que foi arrancado de um átomo,
ele vai provocar uma avalanche eletrônica, e essas avalanches eletrônicas se estendem, se propagam na direção da extremidade positiva do líder. Tá? Então, recapitulando, dentro dessa área limitada por essa curva tracejada e a extremidade do líder, dentro dessa área nós temos um campo local com intensidade maior do que o campo de quebra da rigidez elétrica, portanto, ele tem intensidade suficiente para arrancar um elétron de um átomo que está aqui nessa região. Esse elétron arrancado, ele é acelerado em direção à extremidade do líder, e nesse processo ele ganha energia cinética, se choca com outros átomos, ioniza outros átomos, e esses elétrons obtidos a partir da ionização também são acelerados, e isso se multiplica numa avalanche eletrônica. Tá? Várias avalanches acontecem próximo à região da extremidade positiva do líder. Como o campo elétrico... Só um detalhe. Se você quiser desenhar em cima aí do que está aí, é só clicar em cima do ícone ali, desenhar ali, ó. Isso. Você pode desenhar em cima e descartar depois, não salvar o arquivo ou salvar. E... Se for necessário, desenho, Marcelo, mas eu acho que o desenho já não está... Já é meio confuso. Se eu for rabiscar em cima, isso, talvez piore. Fica à vontade. Tá. Talvez piore a situação, mas enfim... Só uma observação, a relação elétron, a massa do elétron, massa do próton é 1830 e poucos. Isso para um próton, 1800 e pouco. Perfeito. Lembrar, por exemplo, se a gente estiver falando aqui, vamos pegar um gás na atmosfera aqui, o oxigênio, eu acho que ele tem 16, se eu não me engano, o número atômico dele é 16, tem 16 prótons no núcleo, e mais 16 nêutrons. Então, ele tem 16 prótons mais 16 nêutrons no núcleo. 32 vezes 1.800, quase 2.000. Então, vai dar 64.000 vezes a massa do núcleo é maior do que um elétron. Então, quando você arranca um elétron do átomo de oxigênio, então, falando de um átomo, nem a molécula ainda você dobra, põe vezes 2 isso. Você tem uma massa no núcleo aqui que fica maior, 64.000 vezes maior do que a do elétron que foi arrancado para o oxigênio. Para o nitrogênio é algo parecido com isso também. O número atômico dele deve ser por aí também, 15, 14. Então, eu vou ter 18 ou 30 mil vezes, 60.000 vezes maior a massa do nitrogênio, de um átomo de nitrogênio, para um elétron. É uma relação muito grande. Então, o elétron ele é a mesma força, como só tem a carga, só muda a polaridade, mas a carga do elétron é a mesma carga positiva deixada no íon que sobrou. Nós temos a mesma carga sofrendo atuação do mesma intensidade de campo. Então, a força criada tanto no elétron como na massa que ficou para trás é a mesma. Você tem a mesma força agindo num corpo que tem massa 60.000 vezes menor, a aceleração dele vai ser 60.000 vezes maior do que a que ficou aqui. Por isso que a gente considera que esse íon que está em relação ao elétron, ele é praticamente estático. O elétron se move e isso aqui permanece praticamente parado. Pode-se pensar que é o mesmo conceito de um corpo da famosa maçã de Newton, aí, se a gente pensar na aceleração da gravidade. Nós temos o campo gravitacional da Terra, exerce uma força, a mesma força que exerce sobre a maçã, ele exerce sobre a massa da Terra também. Ele atrai a maçã da mesma maneira que ele atrai a Terra. Só que como a massa da Terra é milhões, bilhões de vezes maior que a da maçã, a maçã se acelera e a Terra permanece parada, praticamente parada, estática. É o mesmo conceito. Ferro, eu vou pedir para você terminar a aula, que eu tenho um exame agora, médico, para fazer. Vou ter que chegar um pouquinho mais cedo lá. Tá? Aí no final você para de gravar. Se você não conseguir, eu paro depois. Tá, okay? Bom, eu não sei se eu consigo interromper a gravação por aqui. Tá bom. Se não conseguir, depois eu interrompo. Tá ok? Obrigado, tá, okay. Até mais. Nossa.
Estamos com 11h30, tá? Então vamos seguir mais meia hora. Tá bom, obrigado, Marcelo. Então, retomando aqui, a gente tem avalanches eletrônicos, os elétrons foram arrancados dos átomos, eles são acelerados em direção à extremidade do líder e provocam avalanches eletrônicas. Como o campo elétrico ele vai se intensificando mais e mais à medida que ele se aproxima da extremidade do canal de plasma, esses elétrons são acelerados mais e mais à medida que eles se aproximam dessa extremidade do líder. Então, eles ganham muito mais, a energia cinética deles tende a aumentar cada vez mais à medida que eles se aproximam da extremidade. Então, essas colisões acontecem com maior frequência, com mais intensidade, quanto mais próximo a gente está da extremidade do líder. Como consequência disso, nós vamos ter muito mais cargas, íons positivos, criados próximo à extremidade do líder do que na região próxima a essa linha pontilhada. Tá? Então, nós vamos ter mais avalanches, mais elétrons ionizados à medida que a gente se aproxima da extremidade positiva do líder. Esses elétrons, deixa eu dar uma olhada na próxima figura, se vale a pena já mudar para lá. Bom, aqui. Esses elétrons, ao serem acelerados, ganham energia cinética, cada vez mais, provocam ionização, um número maior de ionização à medida que se aproximam da extremidade positiva do líder, e a hora que eles alcançam esse canal de plasma, a extremidade do canal positiva do canal criado, esses elétrons são, por ação ainda do campo elétrico da nuvem. Imaginem aqui agora essa figurinha aqui, a gente vai voltar a relacionar com o que está acontecendo dentro da nuvem. Esses elétrons todos aqui alcançaram essa extremidade do canal de plasma, e a hora que eles alcançam essa extremidade do canal, por ação do campo elétrico gerado pelas nuvens, eles migram para a extremidade oposta. Eles vão se concentrar, por efeito do campo, na extremidade negativa do líder. Tá? Então, percebam isso. Esses elétrons são arrancados dos átomos, são acelerados, criam uma avalanche eletrônica. Essa avalanche eletrônica deixa um número enorme de cargas positivas, de íons positivos no espaço aqui em volta. Veja que eu botei no desenho aqui várias cargazinhas positivas representando os íons que foram gerados quando se arrancou o elétron dos átomos. Tá? Sobra uma nuvem de íons positivos nessa região próxima da extremidade positiva do líder, do canal, e os elétrons que fizeram esse trabalho todo, quando eles alcançam essa extremidade, mudamos para o desenho de cá, quando eles alcançam a extremidade positiva, eles são arrastados, são induzidos pela ação do campo da nuvem, são induzidos para outra extremidade, eles vão se concentrar na extremidade negativa do canal. Tá? Aumenta a carga negativa do canal aqui. Muito bem. Quando eles alcançam esse canal de plasma, toda a energia cinética que eles receberam por terem sido acelerados aqui por efeito do campo local, eles transferem essa energia cinética para esses átomos, para o gás que está concentrado aqui perto dessa extremidade. Aumenta a agitação térmica desses átomos que tem aqui na extremidade do líder positivo. Aumentando a agitação térmica desses átomos, eles começam a colidir mais uns com os outros e provoca ainda mais ionização nessa extremidade. Então, tem mais elétrons sendo gerados aqui. Esses elétrons gerados por essa ionização na extremidade também migram para o outro lado e mais carga positiva é criada nessa borda, nessa linha, nessa fronteira do líder positivo. Tá? Então, o que mostra no próximo desenho, que eu vou mostrar no próximo desenho, é justamente isso. Eu tenho uma densidade de íons positivos, de cargas positivas muito grande sendo criadas nessa linha fronteiriça entre a extremidade do canal de plasma e essa região
de cargas aqui logo à frente deles. Eu tenho uma densidade de íons positivos muito grande criados aqui. Aí eu tenho dois autores, um deles é Dawson e Wynne, isso também está lá na apostila. Deixa eu ver se eu tenho aqui anotado qual é o ano do trabalho dele. Eu compartilhei, eu não sei se vocês já conseguiram, se o Saba fez o que eu pedi de compartilhar com vocês a apostila que eu coloquei no Google Docs. Eu tinha falado para vocês na aula passada que eu ia fazer o compartilhamento da apostila e eu coloquei lá no Google Docs, mas eu não tinha o e-mail de cada um para poder compartilhar com cada um em particular. Eu pedi para o Saba fazer isso. E eu não sei se ele fez, se vocês já tiveram acesso a essa apostila. Mas, na apostila, eu vou citando esses autores todos que eu estou comentando aqui, o Gurevich, o Dwyer, esse Dawson e o Wynne. Ele publicou a respeito desses streamers, a formação desses streamers em 1965. E todas essas referências, no final de cada capítulo, eu coloco lá uma bibliografia, eu boto lá qual é a referência, qual o trabalho dele, onde foi publicado, etc. Dá para consultar isso também. Eu acho que eu tenho, o Saba também tem, dá para conseguir isso de várias maneiras aí na internet, etc. Eu não sei se vocês chegaram a ler a respeito disso, mas o Dawson e o Wynne, em 65, eles colocaram que se numa pequena região, próximo aqui à extremidade do líder, uma região com raio de 30 micrômetros, essa densidade de carga que atingia algo em torno de 10 elevado à oitava íons positivos, cria-se aqui as condições para começar, para iniciar a propagação de um streamer. O que é um streamer? O streamer é um canalzinho de plasma. Da mesma maneira, vocês se lembram lá que eu mostrei do Salomão, que ele mostrou a formação desse canal aqui? Nós tínhamos lá as avalanches eletrônicas do Gurevich, do Dwyer, criando um número enorme de elétrons e íons positivos numa região da nuvem, e se essa região da nuvem alcançasse um valor crítico numa pequena região aqui, a condutividade ficava tão grande que isso se tornava um canal de plasma. É esse mesmo conceito que esse Dawson e o Wynne está usando para essa formação do streamer aqui na extremidade do líder, na extremidade positiva do nosso canal de plasma. Só que aqui nós não temos mais elétrons, é só carga positiva. Os elétrons já migraram, já foram embora para outra extremidade. Eu fiquei com uma densidade só de íons positivos criados aqui. Se essa densidade alcança esse valor crítico de 10 elevado ao oitavo, numa pequena região com raio de 30 micrômetros, começo a formar aqui um canalzinho de plasma também. Só que é um plasma ionizado, é um plasma só com carga positiva. Tá? O Curry, em 2003, se eu não me engano, Curry, em 2003, também fez experimentos em laboratório que levaram à mesma conclusão. Ele publicou em 2003, só que ele colocou uma densidade de carga de 10 a oitava para uma região um pouco maior. Ele falou que esse círculozinho aqui pode chegar até 50 micrômetros. Mas tanto Dawson e Wynne como o Curry, eles propõem a iniciação de um canalzinho, de um filamento, na verdade eles chamam, é um canal bem fino de plasma, iniciando-se na borda, na fronteira da extremidade positiva do nosso canal, forma-se um filamento de plasma que vai se alongando aqui à medida que essas deposições de carga positiva, de íon positivo, vão acontecendo em função das avalanches. Então, a densidade de carga que aumenta, forma-se um plasma maior aqui, continua ocorrendo avalanches eletrônicas nessa região, na
na frente onde está se formando outro canalzinho de filamento de plasma, a mesma coisa aqui com um terceiro filamento de plasma. As avalanches eletrônicas continuam ocorrendo, os elétrons continuam indo embora e vão se depositando mais cargas positivas na frente dessas estruturas, e elas vão se alongando à medida que a densidade de carga aqui vai atingindo esse valor crítico de 10 elevado a 8 íons positivos numa regiãozinha de raio de 30 micrômetros ou 50 micrômetros. Ou seja, cria-se, a partir dessas avalanches eletrônicas que estão acontecendo, cria-se um filamento de plasma frio, um fino fio, um cordão bastante fino de plasma que vai avançando em direção a essa fronteira, porque até ele alcançar essa fronteira, dentro dessa região marcada pela linha pontilhada, ainda acontecem quebras de rigidez e avalanches eletrônicas. Então, esse filamento de plasma, que é chamado de streamer, ele vai se alongando, vai crescendo até o limite dessa fronteira marcada por um raio R0, por um limite qualquer, logo à frente da extremidade positiva do canal. Tá? Então, nós temos o desenvolvimento aqui de streamers, de filamentos de plasma frio. A corrente que é gerada, como a gente tem avalanches eletrônicas acontecendo aqui, os elétrons alcançam isso e percorrem essa região e vão caminhar em direção à outra extremidade. Se eu tenho elétrons percorrendo essa região, nós temos uma corrente elétrica fluindo por esses filamentos de plasma frio, tá? Pelos streamers. A corrente nessa estrutura de plasma, nesse streamer, vamos ver se na próxima, eu já estou mostrando isso no próximo, tá aqui, ó. Se eu tenho elétrons, essas estruturazinhas, esse desenhozinho que eu fiz aqui, representam as avalanches eletrônicas acontecendo, tá? Essas avalanches eletrônicas são comumente mencionadas na literatura como descargas corona. As descargas corona acontecem por ionização dos átomos e moléculas da atmosfera. Esse processo que acontece da avalanche eletrônica, ela é bem fraca, tem uma luminosidade muito fraca. A gente até consegue enxergar descargas corona, a luminosidade gerada por descargas corona, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver isso. O Ismael é engenheiro eletricista, não sei se ele chegou a ver ou se mencionaram para ele, nas linhas de transmissão das concessionárias de energia, das distribuidoras de energia da vida, da Eletropaulo, Bandeirante, etc., eles têm linhas de transmissão de alta tensão. Tem linhão, normalmente as linhas são de 138 mil volts, 150 mil volts, tem linhões que vêm lá de Itaipu com 500 mil volts. Então, essa diferença de potencial gera ao redor do condutor da linha de transmissão um campo elétrico muito intenso. E esse campo elétrico atinge o valor de quebra de rigidez e acontecem essas avalanches eletrônicas próximas a esses condutores, desses linhões das linhas de transmissão. E se você estiver próximo a um linhão desse numa noite escura, e principalmente se a umidade for alta, dá para ver ao redor da linha de transmissão uma luminosidade, como se tivesse um neon ali, uma luz bem fraca ao redor do condutor das linhas de transmissão. Esse efeito é chamado de efeito corona. Ele é causado, são descargas corona, ele é causado pela quebra de rigidez e por essas avalanches eletrônicas ionizando os átomos da atmosfera. Tá? Então, eu represento aqui nesse desenho, nessas linhazinhas. Eu lembro disso sim, professor. Pode dizer. Eu lembro de ter estudado isso sim na faculdade.
realmente era uma preocupação que a gente tinha quando ia montar as redes de transmissão, É, porque eu lembro que essa descarga colônia ela também estava muito influenciada como que estava a condição meteorológica também, né? isso. Se o ar estava seco, estava molhado, É. Ela e, tende, e ela isso tende a poderia. aumentar, ela tende a aumentar com a umidade. E eu lembro também que tinha um problema, eu não sei, eu acho que era corona também, mas quando davam esses gaps perto do transformador e dos fusíveis, que Isso daí acontece. podia dar algum problema ali, É, é, eu né, citei, eu só ou armado, desarmar o disjuntor, desarmar o fusível, ou dar algum problema no transformador. isso. Eu citei só o cabo condutor da linha de transmissão, porque no cabo acontece o efeito corona e ele não tem consequências mais graves. Mas ele pode acontecer isso, por exemplo, também efeito corona próximo ao isolador da linha. E se acontecer efeito corona no isolador da linha, aumenta a condutividade ali, pode dar corrente de fuga. Se essa corrente de fuga cresce, aumenta, ela provoca um curto-circuito da linha para a torre, para o elemento que o isolador está tentando evitar que aconteça. Isso pode acontecer para disjuntor também, pode acontecer no disjuntor de alta tensão, nas chaves Mateus e vários outros elementos da linha de transmissão. Então, se o efeito corona for alto num dispositivo desse, ele pode provocar um problema maior, pode provocar um curto-circuito, levar um curto-circuito, alguma coisa assim. Mas é que é comum nas aulas de engenharia elétrica, o professor que fala sobre linhas de transmissão citar esse efeito corona. É curioso isso, né? Se você está numa subestação, próximo à linha, você vê essa luminosidade em volta do cabo e a maioria das pessoas não sabe qual é a origem dessa luz que aparece lá em volta do condutor. Essa luz é o efeito corona, são essas descargas corona, são essas avalanches eletrônicas que estão acontecendo aí no ar atmosférico até alcançar o condutor. Eu estou representando isso, voltando para o nosso desenho aqui, eu estou representando isso por essas pequenas linhazinhas na extremidade, e essa linha mais longa aqui é o nosso streamer, é o nosso filamento de plasma frio. Por que ele é chamado filamento de plasma frio? Porque essa corrente que circula por esse plasma, gerada por essas avalanches eletrônicas, ela é da ordem de miliamperes, de alguns poucos miliamperes, uma dezena de miliamperes. É uma corrente muito baixa, então ela não tem intensidade suficiente para aquecer esse plasma. Por isso ele continua sendo um cordão, um filamento de plasma frio. Só que, a partir da extremidade do nosso canal, da extremidade positiva do nosso canal, em função daquela série, daquela quantidade de avalanches eletrônicas que aconteceram bem próximo à extremidade, vários filamentos se iniciam, vários filamentos se desenvolvem a partir dessa extremidade positiva do nosso canal, da ordem de centenas e milhares, chegando a milhares desses filamentos. Então, cada um desses filamentos está conduzindo uma corrente de miliamperes. Mas como eu tenho milhares desses filamentos se conectando à extremidade positiva, a soma da corrente aqui na extremidade positiva, ela alcança a casa dos amperes, dos quiloamperes. Pode chegar a 1.000, a 1 quiloampere. Essa corrente, ela é suficiente para aquecer todo o plasma do canal. E, além disso, esses elétrons que estão sendo carregados para cá continuam a transferir parte da energia cinética deles para a extremidade do líder. Esse desenho aqui, eu já mostrei a extremidade do líder se alongando aqui. Imaginem vocês que ainda não houve esse alongamento, que todos esses streamers, todos esses canaizinhos ainda estão conectados ao canal original. Então, a correntezinha que chega, cada miliampere desse que chega na extremidade do nosso líder, do nosso canal, transfere energia cinética para os gases que estão aqui.
Da mesma maneira que eu falei que ele ionizava as avalanches eletrônicas quando aconteciam nessa extremidade aqui, esses elétrons ganham energia cinética, encontram a extremidade, vão migrar para o outro lado, mas antes de migrar, eles deixam toda a energia que eles ganharam, eles transferem para esses gases que estão aqui na extremidade, para esses íons que estão por aqui. Esses íons têm, então, a sua energia térmica aumentada. Tá? Isso acontece da mesma maneira, continua acontecendo, quando a corrente trazida pelos streamers alcança a extremidade positiva do canal. Essa corrente elétrica, esses elétrons que chegam aqui, eles também vão transferir energia para os gases que estão aqui, aquecendo ainda mais esse gás. Quando esse gás que está aqui na extremidade alcança a temperatura, uma temperatura de 4.000 kelvins, 3.000 e poucos kelvins, começa um processo aqui de ionização térmica. Mais ionização acontece aqui nessa extremidade. Essa corrente toda aquece o restante do canal do plasma aqui. Esse canal, que era também um plasma frio, quando ele foi gerado lá pelas avalanches do Dwyer, do Gurevich, ele ainda era um plasma frio. Só que agora, com o desenvolvimento desses streamers, com a chegada de correntes fornecidas por esses streamers, essas correntes somadas alcançam 1 kA. Esse nível, essa intensidade de corrente consegue aquecer esse canal todo. Esse canal passa a ser um canal de plasma altamente condutivo e aquecido, é um plasma quente. Quando um canal de plasma se torna um canal aquecido e condutivo, de alta condutividade, esse canal de plasma passa a ser chamado de líder. Tá? E ele é um canal autopropagante. Essa carga toda que é anexada a ele aqui faz com que os elétrons são gerados, são levados para outra extremidade, mas a carga positiva é deixada, vai sendo abandonada cada vez mais na extremidade do líder. E essa extremidade do líder tende a se desenvolver, a avançar pelo espaço. Tá? Por isso que eu coloquei isso aqui como uma figura pontilhada, tentei indicar aqui no desenho que esse processo que está acontecendo aqui com o streamer, ele começou no canal, avançou essa extremidade do canal um certo tanto aqui, o streamer foi mais adiante, criou novamente condições, ela avançou mais um pouco, e assim por diante. À medida que essa extremidade do canal, a extremidade positiva do canal, ela avança em função do depósito de carga que é deixado na frente dela, os streamers também são levados mais adiante, e esse canal tende a se prolongar, vai começar a crescer, a caminhar, a avançar pelo espaço à frente dele. Depois eu falo. Isso aqui é a figura de um canal, é uma imagem de um dos nossos vídeos feitos pelo grupo aí no INPE. Ele mostra aqui um líder se propagando pela atmosfera, e esse pontilhado aqui foi inserido, isso aqui foi inserido por um aplicativo nosso. Ele mostra uma região à frente do líder que tem uma certa luminosidade mostrada aqui, uma luminosidade mais intensa do que o restante do vídeo ao redor. Essa luminosidade que está mostrada aqui são os streamers, são esses canais de plasma frio mostrados à frente, conectados, todos eles conectados à extremidade positiva do líder. Tá? A luminosidade deles é bem tênue, é bastante tênue, e por isso a gente não consegue identificar um a um os streamers que estão conectados ao líder principal. Essa corrente do líder aqui é uma corrente de 1 kA, isso aquece mais o plasma do canal, e o plasma do canal se torna mais visível, tem uma luminosidade maior. Tá? A luminosidade dos streamers é muito tênue, por isso a gente não consegue distinguir, mas a gente tem milhares de streamers conectados nessa região, logo à frente da extremidade do líder. Essa região aqui é chamada de vassoura de streamers, ou pincel de streamers, porque dá para imaginar, por esse desenho que eu fiz aqui, eu tentei representar isso,
Você imagina milhares desses filamentos, desses fiozinhos, milhares deles presos a um canal do plasma. Seria o cabo do pincel aqui. Então, isso aqui é chamado de pincel de streamers ou vassoura de streamers. Tá? Eu não lembro se vocês... quer dizer, eu não sei se vocês assistiram a defesa de doutorado da Amanda. A Amanda citou isso, comentou a respeito disso na defesa dela, só que ela chamou isso de vassoura corona, ou pincel de corona. No dia da defesa, eu coloquei lá meu protesto, mas não levei muito adiante a discussão. Até mesmo para não era o objetivo principal da Amanda mostrar isso, e eu não queria dificultar a defesa dela, criar problemas para a Amanda, mas essa história de pincel de corona ou vassoura de corona não é a expressão correta, não é o que realmente acontece. Está acontecendo realmente uma quantidade enorme de descargas corona logo à frente da vassoura de streamers, ou pincel de streamers. Mas a gente não consegue enxergar essa vassoura, essa descarga corona na extremidade dos streamers. Aí vocês me perguntam, você acabou de dar o exemplo do condutor da linha de transmissão lá, que dá para ver a luminosidade e tal. Sim, no condutor da linha de transmissão a gente consegue ver. Por quê? Porque a gente está muito próximo, para você conseguir enxergar essa luminosidade numa linha de transmissão, você tem que estar próximo da linha de transmissão, a metros de distância, 20, 30 metros de distância, numa noite escura, ou seja, você tem um background lá, um fundo que permite um contraste grande para você enxergar isso, com umidade, você tem uma série de condições para que você consiga enxergar essa luminosidade da descarga corona próximo à linha de transmissão. No caso de um relâmpago, vamos voltar nessa figura aqui, nós estamos muito mais distantes do que isso na extremidade do relâmpago. Nós estamos filmando esse relâmpago a várias centenas de metros, às vezes a 1 quilômetro de distância, num fundo que é o fundo normalmente é um céu escuro, mas ele tá com outra luminosidade aqui por próximo de outros canais do líder descendo aqui perto. Quer dizer, o fundo aqui, a imagem de fundo não é exatamente um fundo negro, ele está muito mais distante, então mal a gente consegue enxergar a luminosidade dos streamers. A gente não consegue enxergar a descarga corona acontecendo na ponta de cada um desses streamers, de cada um desses filamentos. Tá? Aqui a luminosidade, então, é muito, muito tênue. O vídeo não consegue, não tem sensibilidade para pegar essa luminosidade do corona. Ela existe, ela está aqui presente, o corona está acontecendo aqui na frente. São as descargas coronas, avalanches eletrônicas, que alimentam a formação desses streamers. Tá? A gente consegue enxergar um brilho tênue formado ou criado, essa luminosidade é criada pela pequena corrente que percorre cada um dos streamers, da ordem de miliamperes, tá? Cria uma luminosidade mais tênue que a gente consegue identificar no nosso vidro. Então, isso forma uma vassoura de streamers, não uma vassoura de corona. E a partir do momento que todos esses streamers se convergem, se conectam à extremidade do líder positivo, todas as correntes desses streamers se somam, vão dar uma corrente muito mais intensa, da ordem de 1 kA, que vai aquecer esse plasma do canal e vai fazer com que esse plasma se torne um plasma altamente condutivo, aquecido, que a gente dá o nome de líder. Como nesse caso aqui, o que está avançando aqui é um líder com cargas, as cargas que estão sendo
depositadas aqui e fazem esse líder avançar são cargas positivas, isso vai ser um líder positivo. Tá ok? Nesse outro desenho aqui eu estava mostrando aqui, o streamer ele é criado, ele avança até o limite até o limite do raio R0, da região onde tinha campo com intensidade suficiente para provocar as avalanches. Mas à medida que eles avançam e alcançam essa região, a carga depositada nesses streamers faz com que a intensidade do campo passe a ter intensidade para provocar quebra de rigidez elétrica numa região um pouco mais adiante. Então, esses streamers, a propagação desses streamers transfere essa região de quebra de rigidez para um ponto um pouco mais adiante. Tá? Nós temos uma nova linha, um novo limite para quebra de rigidez quando esses streamers se propagam e avançam pelo espaço aqui na frente do líder. Tá? Joga essa extremidade de quebra de rigidez um pouco mais para frente. Tá? Quando ele joga essa extremidade um pouco mais para frente, cria condições, esse líder aqui também avança pelo depósito de todas essas cargas que foram colocadas aqui na sua extremidade. Então, o líder avança um passo aqui. Eu não vou usar o termo de passo, porque isso aqui não acontece em passos. Ele não vai avançando um tanto, depois para, avança outro tanto, depois para. Não. O líder positivo, esse depósito de cargas aqui é feito continuamente. O desenvolvimento do líder aqui, quando ele começa a crescer, ele vai crescendo de uma maneira contínua, sem interrupção. Ele vai aumentando aqui de forma não rápida, não acelerada, muito com velocidade grande, mas ele tem um desenvolvimento contínuo nessa direção. Não acontece em passos. O líder negativo vai desenvolver em passos e a gente vai ver por que isso acontece lá. O desenvolvimento do líder positivo é um desenvolvimento, o crescimento dele é um crescimento contínuo. Tá? Quando ele está avançando aqui pela atmosfera, ele vem crescendo de uma maneira contínua aqui, não em passos. E a gente vê esse pincel de streamers, à medida que isso vai avançando na atmosfera, esse pincel também vai seguindo adiante. É como se ele carregasse aqui uma lanterna aqui na ponta. À medida que ele avança aqui, a lanternazinha na frente também vai se deslocando. Tá? Alguém tem mais alguma pergunta a respeito disso? Gostaria de fazer alguma pergunta? Eu tenho, professor. Está me ouvindo? Nós já estamos com meio-dia, a gente pode interromper a aula aqui, porque se vocês entenderam bem esse processo de criação do líder positivo, a partir da próxima aula a gente vai começar a falar do líder negativo. Essa figura aqui mostra o desenvolvimento, na verdade, ela mostra o desenvolvimento do líder bidirecional, bipolar, de uma maneira completa, o líder todo se desenvolvendo. Então, aqui ela mostra aquele canalzinho de plasma criado pelas avalanches do Gurevich, do Ayer, não sei o que, ele se formou nesse ponto aqui, logo no início aqui, que é um canalzinho de plasma formado. A partir do canalzinho de plasma, primeiro começa a extremidade positiva, veja que o campo elétrico aqui está orientado para baixo, então a extremidade positiva vai crescer na direção do campo, enquanto a extremidade negativa cresce no sentido contrário ao campo. A extremidade positiva já começa a se desenvolver a partir daqui. Ele vai crescendo e o líder positivo vai se desenvolvendo, vai aumentando, vai bifurcando, ele vai crescendo. Só depois de um certo tempo é que a extremidade negativa vai começar a se desenvolver, o líder negativo vai começar a partir. Existe um intervalo de tempo em que o líder negativo, a extremidade negativa, permanece quietinha, parada, enquanto a positiva está aumentando. O líder positivo está crescendo, está se desenvolvendo, está caminhando pela atmosfera, enquanto isso a extremidade negativa ainda está parada. Tá? Por que isso acontece? A gente vai ver a partir da próxima aula. Então, se vocês entenderam esse processo todo de desenvolvimento do líder positivo aqui, a gente pode interromper por aqui
Professor, deixar para a próxima aula. Diga. tá me ouvindo? Estou ouvindo. Eu tenho uma dúvida na parte da descarga de corona, para mim não ficou muito claro. Seria apenas um efeito luminoso? Eu não entendi muito bem essa parte. Não, ela não é só um efeito luminoso, não. Vou voltar lá nas avalanches. A descarga corona é esse processo todo aqui de avalanche eletrônica. Tá? Um elétron é arrancado de um átomo qualquer, quebra a rigidez elétrica, o elétron é arrancado, ele... Deixa eu ver se é anterior. Aqui. O elétron é arrancado, ele colide, se choca com outro elétron, arranca mais outro elétron desse, nós temos 2 elétrons, eles são acelerados, e assim por diante, isso aqui vai se multiplicando numa avalanche. Esse processo de avalanche, essa quantidade de elétrons percorrendo a atmosfera, aqui, o ar atmosférico, essa correntezinha aqui dá uma certa luminosidade. Tá? Então, o efeito dessa avalanche eletrônica se deslocando pelo ar atmosférico em direção à nossa extremidade positiva, ou em direção ao condutor da linha elétrica, lá da linha de transmissão elétrica, essa avalanche eletrônica aqui provoca uma certa luminosidade no ar. Tá? Até porque, não tanto pelos elétrons em si, mas quando ocorrem essas colisões aqui, além de arrancar elétron, essa energia aqui pode excitar o átomo e o átomo emitir fótons de luz. Essa luminosidade é mais em função da transmissão, da transferência de energia cinética ganha por esses elétrons acelerados para os átomos da atmosfera, e esses átomos, quando se livram desse excesso de energia, eles emitem um fóton de luz, uma luminosidade. E dependendo do tipo do átomo, dependendo de como está a atmosfera aqui, essa luminosidade muda de cor. Mais avermelhada, mais azulada, mais esverdeada, dependendo da composição, do tipo de gás que nós temos aqui na atmosfera, qual o maior número de moléculas que está presente aqui, e da energia transferida por esses elétrons. Mas o que provoca a descarga corona é esse processo de ionização das moléculas aqui, essa avalanche eletrônica que acontece, que vai caminhando em direção à extremidade positiva do nosso canal. Tá? Isso é descarga corona. E durante esse processo de avalanche eletrônica, energia é transferida para os átomos com os quais esses elétrons colidem, esses átomos se excitam e eles emitem o excesso de energia depois como um fóton de luz. Isso provoca a luminescência, a luminosidade que a gente enxerga na atmosfera. Ficou claro? Deu para entender ou ainda não? Entendi, obrigado. Tá tudo ok? Uhum. Obrigado. Alguém queria perguntar mais alguma coisa? Esses processos de ionização aqui, de avalanche eletrônica, eles são os responsáveis tanto pela propagação do líder positivo, como eu mostrei aqui. Olha só que interessante. Eu acho que eu pulei esse... Avalanche eletrônica, desenvolvimento dos streamers. São os streamers que contam aqui. Eu tinha mostrado esse desenho para vocês ou não? Tinha sim. Tá. Essa aqui é a maneira como o streamer vai se desenvolvendo. Né? Cada um deles vai se formando. A vassoura e a propagação. Bom, tá ok. Esse processo de avalanche eletrônica ele acontece tanto na extremidade positiva como na negativa. É sempre esse processo de corona, de quebra de rigidez e avalanche eletrônica, é sempre ele que vai ser a origem das cargas que vão formar tanto o líder positivo como o líder negativo. Tá? Só que lá na extremidade negativa,
as avalanches acontecem de uma maneira diferente, porque as extremidades, as cargas concentradas nas extremidades são cargas negativas. O campo lá tem orientação diferente. Então, isso vai provocar, vai fazer com que as avalanches aconteçam tenham um comportamento diferente lá. Mas isso a gente vê na próxima aula. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Do meu lado, não, professor. Obrigado. Então, se estiver tudo ok, eu não sei se eu consigo